Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje eu tenho a grande satisfação de entrevistar a professora Maria Berenice Dias, que além de uma jurista de grande renome, é uma figura muito querida. A professora Maria Berenice Dias foi a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a primeira juíza gaúcha, é vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o nosso conhecido IBDFAM, presidenta da Comissão Especial da Diversidade do Conselho Federal da OAB, advogada especializada em Direito Homoafetivo, Direito das Famílias e Sucessões. Professora Berenice, além de autora de centenas de artigos jurídicos, também é autora de obras de grande destaque, da qual as minhas preferidas aqui, são Manual de Direito das Famílias, Manual das Sucessões, Lei Maria da Penha na Justiça, Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo, União Homoafetivo, Preconceito e Justiça. E além disso é palestrante Brasil e mundo afora. Professora Berenice, obrigado por aceitar o nosso convite pela entrevista no nosso blog. E eu quero começar a nossa entrevista. Você foi a primeira mulher da magistratura gaúcha e também a primeira desembargadora dos quadros do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu imagino que, sobretudo por ser talvez o estado do Rio Grande do Sul, que você tenha sofrido inúmeras dificuldades para chegar até lá. Você podia retratar isso? Como foi? Horrível! Na época era impensável, nunca havia possibilidade das mulheres sequer fazerem o concurso, prestarem o concurso para a magistratura. Então, este era um sonho acalentado. Meu pai era magistrado, tinha sido desembargador, meu avô também. E eu sempre quis ser juíza. A sensação que eu tenho é que eu nasci para isso. E fiquei absolutamente chocada, surpresa, assim, não, aqui mulher não entra, sabe, Clube do Bolinha. E, olha, foi uma guerra admitirem as mulheres a fazer o concurso, fazer as provas não identificadas para evitar qualquer tipo de restrição. E essa dificuldade que eu tive para entrar, olha, eu tive durante toda a carreira. Eu sempre fui promovida por antiguidade, nunca fui por merecimento. Quando fui para ser promovida a desembargadora no tribunal, depois de ser juíza há 25 anos, eu ainda no universo de 21 votantes no tribunal pleno, eu recebi 7 votos contrários, a promoção por antiguidade. Então, acho que assim, mais do que a discriminação no começo, me doeu mais essa discriminação depois, porque eles já me conheciam, já conheciam o trabalho da mulher, já tinham várias mulheres na magistratura, a gente ficou muito escancarado que a postura foi discriminatória. E acho que, inclusive, na sua posse, a senhora teve a coragem de dizer a respeito disso. Com certeza, né? Os meios de comunicação estavam lá e o presidente, inclusive, tinha pedido, o presidente do tribunal, que eu não falasse sobre essa questão dos votos. Eu não posso fazer isso, não. A mídia já está sabendo, desde que saiu a votação, tanto que a partir daí os votos começaram a ser secretos, ninguém mais sabe qual é a votação. Então, essa mudança no regimento, sabe, se deveu a mim. Aliás, outras coisas também se deveram a mim, por exemplo, não existia licença maternidade, né? No Código de Organização Judiciária. Então, quando eu tive meu primeiro filho, eles me deram 30 dias de licença saúde e mandaram voltar a trabalhar. O que mais me incomoda é que eu voltei, ou seja, aquela coisa assim comportada e tal. Então, é difícil, né, a gente romper barreiras, quebrar paradigmas. Então, assim, essa dificuldade toda me acompanhou a vida inteira profissional. Eu questionei o que estava posto, via que a justiça estava mal, a justiça discriminava a mulher, julgava a mulher pela sua maneira de viver, pela sua postura, sabe, exigia aquela honestidade da mulher, enfim, sabe, perdia filhos, se tivesse traído marido, perdia o direito ao nome, era condenada a morrer de fome, que nem alimentos tinha. Então, tudo isso começou, sabe, a me incomodar. Também as uniões fora do casamento não eram reconhecidas e isso sempre penalizou muito a mulher, porque era ela que não estava com patrimônio, ela entrava na relação, ficava aquela história, ficava em casa, cuidando de filho, enfim, e o patrimônio ficava na mão do homem e se isso não era uma família, elas nunca ganharam nada. Então, a justiça fez, durante 70 anos, legiões de mulheres famintas. Acho que isso é um tributo que a justiça deve às mulheres, mas, bom, as coisas precisaram mudar e esses questionamentos é que
bom, eu acabei me tornando um referencial, porque tudo que está posto, até hoje eu questiono, será que é assim? Será que estou certo? Será que corresponde ao que tem que ver? Então, por isso essa visibilidade que eu adquiri mais pelos meus questionamentos. E após a sua aposentadoria no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, você passou também a integrar os quadros da advocacia. A gente acabou de voltar de uma brilhante sustentação oral sua, e que foi muito bem elogiado por todos. E como tem sido agora trabalhar pelo outro lado, né? Pois é, acontece assim, ó, a minha aposentadoria, 10 anos antes do prazo de aposentadoria, se deveu exatamente a esses questionamentos que sempre foram feitos, ou seja, via que não chegavam nos tribunais um número de processos de um número significativo para construir uma jurisprudência. Então, o que eu fiz? Saí, abri um escritório, durante este século, né, mais de uma década, dentro dessa minha movimentação de inclusão, de questionamento, eu acabei extremamente surpresa de que, bom, eu trabalhava com direito de família, no Rio Grande do Sul tem câmaras especializadas de direito de família, era lá que eu trabalhava, e eu me dei conta que uniões de pessoas do mesmo sexo não estavam lá. Fiquei extremamente surpresa, não estavam no direito de família, não estavam em parte nenhuma, não eram julgadas, não tinha ação, eram lá reconhecidas como sociedade de fato, lá fora, sabe? E no âmbito de sociedade de fato, tira o vínculo do afeto, né, dessas uniões. E esta invisibilidade é muito perversa, né? Não permite a concessão de direitos, não permite nada. Bom, e eu comecei a escrever, imagina, a primeira obra no Brasil, buscando reconhecimento dos direitos homossexuais, mas vi que isso no âmbito do judiciário não avançou. Então, o que eu fiz? Aí eu me aposentei, eu abri o primeiro escritório no Brasil, botando na plaquinha e no cartão de visita que eu trabalhava também com direito homoafetivo, que essa expressão fui eu que cunhei, inclusive, para tirar um pouco do peso do preconceito da palavra homossexual. Parece que homossexual é sexo, quando não, a relação é muito mais afetiva, não só de pessoas do mesmo sexo, né, mas também das pessoas heterossexuais. O vínculo é muito mais afetividade. Então, acabei abrindo isso e no mesmo dia que eu recebi a carteira, eu comecei uma campanha a âmbito nacional, criando comissões de diversidade sexual em todo o país. Já tem mais de 100, a minha ideia é ir muito além, né? Eu acabei sendo reconduzida nesse cargo. E esta comissão, porque assim, qual é a ideia? A ideia é qualificar um pouco os advogados, os profissionais do direito para trabalhar com esse que é, no meu entender, um novo ramo do direito, né? Que as pessoas têm que romper um pouco os preconceitos, essa discriminação, para se conseguir avançar nesse sentido. E a senhora também foi uma das fundadoras do IBDFAM, a qual hoje ocupa a vice-presidência. E graças, principalmente à atuação firme do IBDFAM, que o afeto começou a ser visto como esse valor jurídico de uma maior relevância, né? Pois é isso. Eu vou dizer, IBDFAM não é anti-inflamatório, é Instituto Brasileiro de Direito de Família. A ABE também foi criado por mim e pelo Rodrigo, já tenho 18 anos, e que buscou exatamente assim, e essa aproximação decorreu do fato de tanto o Rodrigo questionar as questões familiares quanto eu. Ele no âmbito da psicanálise, ele trabalha muito com o direito de psicanálise, e, bom, quando nos encontramos, chegamos assim, alguma coisa tem que ser feito, nasceu o IBDFAM, que tem mais de 7 mil associados, realiza congressos com uma frequência incrível no Brasil inteiro, e agora vai sair um em Araxá, já está todo mundo convidado, o site está lá, né, para vocês verem o que é o IBDFAM, que tem algo que eu acho importante, ele traz diariamente toda a jurisprudência, tudo que foi julgado no Brasil sobre o tema de direito de família, direito das sucessões, diariamente encaminha para os seus associados, que é algo que não existe. Porque a jurisprudência dos tribunais do Brasil, olha, no fundo é um horror, né? Porque não existe essa coisa centralizada, cada tribunal tem o seu site, a maioria não funciona, e aí fazer pesquisa é muito difícil, tem tribunais que não colocam os julgados sob a alegação de que corre segredo de justiça, pura bobagem, porque era só tirar o nome das partes, enfim. Mas, então, o IBDFAM veio com este propósito e faz toda essa movimentação, que foi assim, redefinir o conceito de família.
por isso que a gente agora não fala em família, fala em famílias, direito das famílias. Por quê? Porque família é um conceito plural. Antes a família era do casamento só, que era fora do casamento não era família. Tal do concubinato, sociedade de fato, enfim, não era. Então esse movimento de buscar o reconhecimento da família, além da ideia do casamento, que pluraliza a ideia da família, bom, acabou na própria Constituição Federal. A Constituição Federal trouxe o afeto, emprestou consequências jurídicas, inseriu o afeto no âmbito de proteção do direito de família. Porque, por exemplo, as uniões estáveis, o que elas são? Uma relação de afeto, eles não são documentados. Então, o afeto começou a ter consequências jurídicas e toda a construção, então, filiação socioafetiva, toda essa nova dano afetivo, toda essa abertura de reconhecimento de mais direitos, isso aí se deve, com certeza, ao IBDFAM. Professora, a gente não pode deixar de falar também que através da sua comissão, a comissão que a senhora vem presidindo na OAB, que é a Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB, tem sido proposto um Estatuto da Diversidade Sexual. Pois é, essa foi uma das minhas lutas e das minhas bandeiras. O que nós temos? Nós temos um legislador absolutamente medroso, que se esconde atrás de preceitos de ordem religiosa, cria um fanatismo terrível, sabe? Tomando conta do nosso Congresso, dos meios de comunicação, dos próprios conselhos tutelares, enfim, são organizados, têm dinheiro, não pagam impostos, enfim. Então, nós temos um legislador preconceituoso, né, medroso, que usa a fé, usa esse fanatismo todo para excluir direitos de um segmento da população. Então, não tem como se avançar no país, tem projetos de lei desde 1995, buscando reconhecimento de direitos à população LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travesti, transexuais. Eu até prefiro agora falar, e agora o meu próximo livro, eu vou mudar essa sigla, eu vou inserir a letra I, que é os intersexuais, que chamavam hermafroditas, que não tem nenhuma regra jurídica que os tutele, são as pessoas que nascem com sexo indefinido. Bom, então, sem lei, o que temos? Temos o avanço da justiça, importantes os avanços da justiça. A justiça, de fato, não é cega, foi a justiça que começou a reconhecer direitos, começou lá no ano de 2000, lá da Justiça do Rio Grande do Sul, eu fui relatora e participei do julgamento das primeiras decisões do Brasil. Só a gente tem que reconhecer, isso aí não é uma sociedade de fato, isso aí é uma sociedade de afeto, então tem que ser trazida para dentro do âmbito do direito de família. E essa foi essa longa trajetória de juntar julgados, de disponibilizar, enfim, e mostrar que isso de fato existe, a justiça de fato foi avançando no Brasil inteiro. Até que em 2011, houve esse julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal, tão festejado, que disse sim, que as uniões de pessoas do mesmo sexo é uma entidade familiar, é uma união estável. Então, merece a tutela, merece ser inserida dentro do âmbito do direito de família e com todos os direitos, né? O direito de família, o direito de sucessão, o direito previdenciário, tudo, né? Mas, assim, isso está na jurisprudência, isso não tem uma lei. E, ainda que o Conselho Federal de Medicina, neste ano, tenha baixado uma resolução proibindo aos cartórios, às autoridades competentes, então aí entra todo, negar direito ao casamento, ao reconhecimento da união estável, isso não é suficiente. Em primeiro lugar, porque tem juízes, promotores, enfim, serventuários que não aceitam. Tá? Então, isso que precisa? Precisa ter uma lei, porque a lei até tem um efeito pedagógico, ou seja, de que, olha, isso aqui não está mal. Então, trazer os direitos dessa população tão vulnerável, tão excluída, para dentro do âmbito da tutela do direito. Só que uma coisa, o nosso legislador, do jeito que está, não vai. Então, a ideia e isso surgiu no âmbito desta comissão que eu presido, da Ordem dos Advogados. Então, essa comissão elaborou um projeto de lei amplo, não tem no mundo algo tão significativo, trazendo todos os direitos que essa população tem, já tem reconhecidos, também, que é algo muito perverso, criminalizando a homofobia,
porque não é crime, então o que a justiça pode fazer? A justiça consegue conceder direito, a justiça não consegue punir por falta de lei. Então, neste amplo projeto, a ideia é essa, fazer todos os direitos, criminalizar, enfim. E aí, como é que nós vamos fazer isso entrar lá dentro do Congresso? Aí o exemplo veio da ficha limpa, que foi uma iniciativa popular. Só que, bom, o nosso legislador não legisla e bota empecilhos horríveis para o povo apresentar um projeto de lei, né? Exige 1% do eleitorado. Isso atualmente seria quase 1.500.000 assinaturas, mais do que para abrir um partido político. Até tem um projeto para reduzir, enfim. Então, o que nós resolvemos fazer? Resolvemos começar a colher assinaturas para apresentação deste projeto de lei diretamente no Congresso por iniciativa popular. Assim, um movimento de cidadania, né? Que as pessoas têm que se comprometer, porque tem que fazer parte dessa história, né? De uma mudança de algum paradigma da sociedade. Então, nós estamos fazendo essa campanha, estamos colhendo assinaturas, pode ser até virtual, até vou deixar aqui o site, né, para que as pessoas deem um pouco do seu tempo, olhem para o outro, aprendam a sentir a dor do outro. Acho que isso é importante, sabe, essa participação. É www.estatutodiversidadesexual.com.br. Acho que a assinatura pode ser virtual, mas tem que replicar para as outras pessoas, ou pode imprimir os formulários, levar para a faculdade, enfim. Acho que nós temos que avançar nisso. Em um ano, nós conseguimos já 100.000 assinaturas, que é um número significativo, mas ainda longe de se chegar lá. Olha, se baixar para 700.000, e se leva um ano para 100.000, juro que não quero levar mais 6 anos colhendo assinaturas. Então, acho que é importante esse comprometimento de todos, sabe? Porque nós aprendemos a conviver com essa realidade, aprendemos a respeitar, bom, e ver que os outros também têm direitos. Nós vivemos num país democrático, nós vivemos num país livre, onde todos têm direito à igualdade, o direito à liberdade, e as pessoas têm que ter o direito de amar, de ser felizes, o que eles querem, os homossexuais é só isso, serem respeitados, terem seus direitos garantidos. E como é que nós podemos achar que o outro não tem, só porque não é igual a mim, sabe? É uma postura muito discriminatória. Essa discriminação, ela está na nossa cultura e a gente, assim, todos nós temos que fazer uma grande força para romper isso. E acho que por isso que é importante, então, um comprometimento de toda a sociedade, de todas as pessoas, para se conseguir avançar e, então, chegar lá, olha, eu quero muito entrar no Congresso, cheio de carrinhos com as assinaturas, enfim, para levarmos ao nosso Congresso a manifestação do povo, ou seja, nós queremos sim que esse segmento da população tenha direitos adquiridos, mas para isso, bom, nós precisamos colher essas assinaturas e é o que eu conto com todos vocês. Professor, eu queria agradecer imensamente a entrevista que foi concedida, além de uma jurista brilhante, conhecida por todos, amada na magistratura, na advocacia, pelos seus alunos. Você também é uma pessoa muito simples, de fácil acesso e está lutando por algo que não é pessoal, que é algo para todos nós. Todos os cidadãos. E eu agradeço muito e o blog fica à sua disposição. Que bom, obrigada, viu? Adorei.